Bom dia para você que nos acompanha, bom dia, Sandro. Bom dia, Ana. Começando a nossa segunda coletiva, dessa vez com o Sandro Dalpiccolo, ele que é jornalista da RPC, está há mais de 30 anos no ramo de telejornalismo, foi por muito tempo repórter, hoje é editor-chefe e apresentador do Boa Noite Paraná. É de Ribeirão Preto e se formou pela UEL. Isso mesmo. Então, falando um pouquinho sobre carreira, Sandro, quais foram as dificuldades que você encontrou até conseguir consolidar a sua carreira de jornalista? Olha, eu tinha muito medo do primeiro emprego, né, dele não aparecer. Então, mas eu tive muita sorte, eu tive bons professores e me dediquei muito no último ano de faculdade, quando foram é bem diferente daqui. Vocês estão no primeiro ano e já estão fazendo estúdio, né? Eu fui fazer a prática mesmo só no último ano, no último período mais especificamente, né, que era o curso da UEL todo seriado e tal, né. E aí alguns professores viram que eu tinha um jeito lá para escrever e tal e me indicaram para o mercado lá em Londrina ainda, né. Eu comecei na Folha de Londrina, eu fiz um teste lá, tinha até uma coisa coletiva e tudo. E depois apareceu uma vaga na TV, e aí um professor meu falou, olha, tem uma vaga, 3 meses depois, inclusive, ele falou, tem uma vaga na TV Coroados lá, para repórter e tal. Eu falei, nossa, eu não imaginava aparecer. Puxa vida, era envergonhado, acho que eu sou até hoje. Mas eu gostava mais de jornalismo cultural. Naquele período, a Folha de São Paulo tinha um caderno cultural chamado Folha Ilustrada, que tem até hoje, mas ele era muito rico em música, em cinema, em literatura, tudo que eu gostava, sabe? Eu queria fazer alguma coisa naquilo ali, mas em Londrina tinha também o Caderno 2, mas a vaga que abriu lá e que eu consegui era para um caderno chamado Folha da Sexta. Ele era mais voltado assim para moda, puxa, eu tinha dificuldade danada assim, porque eu não tinha muito traquejo para aquilo, né? Mas as meninas que me contrataram, eram uma equipe de 3 pessoas, eu era o repórter, elas eram muito camaradas comigo, elas me deixavam fazer coisas de cinema, de teatro, coisas que estavam acontecendo na cidade, assim. Elas viram que eu gostava mais daquilo, mas eu tinha que fazer às vezes até anúncio, pensar um anúncio publicitário para uma boutique, por exemplo, ficar, meu Deus. Aí trabalhou um pouco também o lado criativo, que você criar um jingle não, uma frase, um slogan, uma marca, sabe? Foi bem gostoso, acho que tudo tem aprendizado na vida, né? Aí apareceu essa vaga na TV, eu comecei como repórter, demorei muito para botar a cara no vídeo, fazer só off, em entrevista, tinha uma vergonha danada de aparecer, sabe? E depois até um chefe me deu uma dura lá, o seu Rubens Ávila, que Deus até foi um baita cara, assim, um mestre. Ele falou, o pessoal já quer saber quem é que é o dono dessa voz rouca aí, sabe? Aí eu comecei devagarzinho, botava aquelas passagens rápidas, assim, assustado, tinha muito medo, sabe? E eu cometi um erro de português no meu teste na TV, tão nervoso que eu estava. Aí eu tive a cara de pau de olhar para o seu Rubens e falar, seu Rubens, se o senhor me julgar por isso aí, o senhor vai estar cometendo um erro. Olha que besteira, né? Que dá de bom ali, né? Acho que impressionou. Ele falou, pô, esse cara é um cara de pau, né? Aí ele me contratou, cometi um erro de português de tão nervoso que eu estava, sabe? De fazer. Então foi esse o começo, né? Mas aí a reportagem me deu a oportunidade de conhecer muita coisa, sabe? Eu brinco com as pessoas que a Amanda mesmo, né, que agora está na rua e tal, né? O processo de produção no jornalismo, ele é feito de uma pauta, né? Ou produção, né? A reportagem de rua, depois vem a edição e a edição final, né? Que o editor-chefe dá lá uma olhadinha, vamos tirar isso, o tempo caiu, vamos enxugar essa matéria e tal, né? Não sei o quê. E desse processo todo, se vocês prestarem atenção, assim, a única coisa que acontece fora do ambiente fechado da TV, da emissora ou do rádio, é a reportagem. Então a reportagem é a parte mais confiável do jornalismo, né? Se chegar lá uma informação, olha, tem um acidente lá, morreram 10 pessoas, né? Fala, nossa, meu Deus, manda o repórter lá. O repórter falou, olha, são 2 pessoas. Aí você fala, são 2 pessoas, porque ele foi lá, ele viu. O que chegou por telefone era uma informação, uma pré-pauta ainda, né? Alguém que nos indicou aquilo, né? Mas, então, eu acho que pelo fato de ser a única parte do processo todo de produção da notícia que acontece fora da redação, eu dou muito crédito à reportagem. A gente não faz jornalismo sem repórter, né? E repórter é aquele que vai, que vê, que pergunta. E é também a função de maior responsabilidade, né?
Porque se ele foi lá, usando o mesmo exemplo besta do acidente aqui, e viu lá só 2 pessoas e tinham 10, ele vai ser cobrado. Né? Ele foi lá e não viu direito, não apurou direito. Não... Esse é um exemplo grosseiro que eu estou dando, mas isso vale para várias situações. Né? Você vai e não traz uma notícia que um outro jornalista que foi lá também trouxe para a emissora concorrente, para o jornal concorrente, para a rádio concorrente, enfim. O repórter vai ser cobrado. Ele vai dizer, pô, mas se você estava lá, cara, por que eles viram isso, perguntaram isso, e tem essa informação está correta e você não tinha. Então, eu passei muito tempo na reportagem e sofri muito com essa responsabilidade, sabe? Fui muito Caxias, assim, de me dedicar, de apurar, de conversar, de puxar, de fazer fonte, e o tempo todo, assim, e um medo danado, assim, de ter... A pior coisa que pode acontecer com um repórter é ter um desmentido no ar, né? É você falar, puxa vida, não era isso, era aquilo. Especialmente quando tem uma pessoa morta envolvida, Deus me livre, né? A gente tem um cuidado danado, você falar, puxa, uma pessoa está internada em estado grave, aí chega uma informação lá de dentro do hospital, essa pessoa morreu. É uma pessoa pública ou não, ou estava num acidente que tomou alguma proporção que ela ficou conhecida e tal, enfim. A gente checa. É melhor até perder o furo de dar em primeira mão do que perder o respeito e a dignidade pela família daquela pessoa, caso a gente diga uma coisa que não é verdade. Ela não morreu. Dizer que morreu e não morreu, por exemplo. Puxa, isso é horrível. Pensar nas pessoas que estão envolvidas. Você dá uma notícia dessa, uma pessoa pública, de repente, e a família toda esperando, e olha aquilo na TV, os amigos, uma comoção geral. Não, foi uma informação falsa do hospital, não morreu, ela está em estado grave. Mas, enfim, esses desmentidos, eles acabam. A gente não tem saldo médio, sabe? Como conta bancária, assim, não pode ir para o negativo. A gente tem que ter sempre saldo positivo, sabe? Não cometer esses erros que às vezes acabam com a carreira mesmo e, mais do que isso, prejudicam a vida das pessoas, né? Que é mais grave do que qualquer outra coisa, né? Então, agora abrindo a nossa sessão, a próxima pergunta será do Daniel. Bom dia, Sandro. Eu queria perguntar, já que você está há mais de 30 anos na TV, e você disse que você era tímido, você talvez não tinha esse jeito, entre aspas, para coisa. Como que aconteceu de você entrar na TV e de você ficar 30 anos lá? Foi algo que você já tinha premeditado quando você entrou? Ou foi algo que aconteceu por acaso? Pois é, rapaz, eu também não sei, sabe? Assim, eu vou contar uma coisa que eu conto para as pessoas, elas falam assim, pô, mas você tá de brincadeira. Eu gostava, ainda gosto bastante, assim, mas não posso falar que eu gosto mais, eu não vou. Eu adoro a minha carreira, o que eu fiz, tudo. Que eu fiz comunicação e estava apto para fazer isso. Mas eu adoro publicidade, sabe? Adoro música. Eu acho que o traquejo vem de antes, assim. Eu fazia música em festival do interior de São Paulo, viajava pelo interior de São Paulo, sul de Minas, com uma banda de amigos lá do cursinho e tudo, né? E quando fui estudar em Londrina, para pagar as contas e sobrar um dinheiro para comer uma pizza e tomar uma cervejinha de vez em quando, eu fiz, no tempo de estudante, bico em agência de propaganda, criando jingle, slogan, essas coisas, depois, antes de conseguir o emprego no jornalismo. Mas eu não pensava em publicidade como uma coisa que desse dinheiro também, não sabia, era tudo muito assim. Eu achava que jornalismo podia ser um caminho para usar a palavra. Eu gosto muito de ler, né? Eu adoro literatura, adoro... Hoje eu adoro ler jornal também, mas eu leio jornal por obrigação, é diferente do prazer, né? Quando eu estou no fim de semana em casa, eu não estou lendo jornal, estou lendo crônica, conto, poesia, estou ouvindo música brasileira que eu gosto muito. Então eu não imaginava assim que fosse, eu nunca programei nada assim. Eu só acho assim, eu fui fazendo com facilidade, sabe? Eu nunca tive dificuldade para fechar um texto, não era bom, mas eu já era, tentava fazer as coisas certas, o português estava correto e tal, não era muito criativo, mas aí tive muito, aí é preciso ser justo também. Eu tive parceiros muito bons, sabe? Desde o primeiro, assim, que foi o seu Rubens, lá, o meu chefe, que me corrigia, me dava cada bronca, cada pegada, assim, que hoje eu vejo de ter que ter todo cuidado para falar, assim, com as pessoas. Então, nossa, eu levava cada uma, assim, que, meu Deus do céu, né? E é assim que se aprende, né? Você vai errando, mas eu não imaginava, não fazia ideia de uma carreira tão longa também, sabe? Eu ainda tinha o sonho de que fosse ter algum espaço em área de cultura, no jornalismo de televisão. Mas no interior é muito difícil, sabe? Eu teria que estar, provavelmente, em São Paulo, no Rio, numa grande capital, assim, onde a efervescência cultural fosse mais efetiva, né?
para ter um espaço, um lugarzinho ali para fazer isso, né? Era o que eu queria. Mas o dia a dia também não foi um sacrifício, porque eu estava preparado para fazer, tinha feito a faculdade boa. O último ano eu fui bem, assim, esse ano prático, assim, eu fiz bastante coisa, eu podia inventar, fazer um monte de bobagem, assim, que não iria ao ar mesmo, né? Então, inventava, fazia programa de cabeça para baixo, umas bobagens assim de moleque mesmo, né? Na universidade. Mas tinha esse ambiente criativo bom, né? E aí e de repente a hora que eu vi, tinha a Dulcineia lá quando eu entrei na TV, era uma inspiração. O dia que a Dulcineia passou perto de mim, eu falei, meu Deus, ela existe, rapaz. Será que dá vontade de pegar nela, se ela não era de verdade, vidro, alguma coisa que eu via do Dulcineia, né? A Dulcineia era um mito, né? E logo que eu entrei lá, um tempinho depois, a Dulcineia já veio para Curitiba. E isso também abriu espaço para que eu pudesse fazer matéria em rede nacional. E aí as coisas vão melhorando, você começa a ser visto, né? Aí recebi convite para ir para outras emissoras, mas eu gostava muito de Londrina, já estava muito apegado às coisas de lá, eu queria ficar, né? E fui ficando. Aí apareceu a oportunidade, fiz uma matéria, antigamente era muito difícil entrar nos jornais de rede e tal, né? Você começava entrando no Globo Rural. Eu lembro do dia que eu fui a um telefone lá de fixo, né? Que eu não tinha celular, não tinha telefone em casa, que era muito caro naquela época. Eu liguei para o meu pai e para minha mãe lá em Ribeirão Preto e falei assim, liguem amanhã no Globo Rural que vai ter uma reportagem minha de manhãzinha. Foi a primeira reportagem de rede nacional que eu fiz, foi falando de soja, de uma coisa lá de Londrina. Ah, eles ficaram emocionados, choraram e tal. Depois, uma coisa, assim, aquela bobagem, né, de aparecer na TV e tal. Ali foi abrindo o meu caminho, as pessoas começam a ver você nessas grandes emissoras, na Globo São Paulo, na Globo Rio e tal. Aí comecei a fazer matéria para o Jornal Hoje, que era também uma aberturazinha para entrar, o jornal, que é o Jornal Hoje até hoje, né? O Bom Dia era um pouco mais, ele era diferente do Bom Dia que é hoje. O Bom Dia Brasil, ele era muito focado em política e ficava em Brasília, a sede do estúdio e tudo, né? Hoje ele está mais voltado para serviço, ele está mais aberto, e tem política também, que é uma característica do jornal, mas não tem tanto peso quanto tinha no passado. Então no Bom Dia eu entrava pouco. Comecei a fazer, aparece uma matéria aqui, uma outra ali, até o dia que... E cada vez que tinha uma matéria para a rede, esse é um negócio legal para vocês saberem. Eles pegavam, botavam a Dulcineia no avião e ela ia lá para Londrina para fazer a matéria para o Jornal Nacional. Que Jornal Nacional era uma coisa difícil de entrar, era um top assim, né? E aí a Dulcineia, ela nem sabe, eu já falei isso para ela, mas a importância que teve. Ela pegava, às vezes chegava de última hora lá para fazer uma matéria que ela tinha meia hora para fazer, editar e mandar. Então já era um assunto que a gente já estava explorando no local, que eu já tinha feito uma matéria no local. Às vezes ela falava, deixa eu ver teu texto aí. Pegava e falava assim, eu vou pegar um pedacinho desse texto aqui, não vai dar tempo de eu apurar mesmo, tá tudo legal. Eu falei, tá legal, Duta. Aí eu ia para casa e ficava ouvindo a Dulcineia ler um pedacinho de um texto que era meu, que ela aproveitou, tipo um reconto, uma coisa assim, né, de uma matéria. Nossa, eu ficava num orgulho, rapaz. Falava, putz, ó que legal, meu texto. Ninguém precisava saber, ninguém sabia, era ela, né, que estava lendo, mas eu sabia, então eu ficava muito feliz. Falei, pô, devo estar no caminho, porque se ela pegou um pedacinho do meu texto e leu, é porque não tá errado, não tem nenhuma coisa... E ia pro ar, eu falei, nossa, que legal, cara. Então eu falei, tô indo, né. Até o dia que não deu tempo dela chegar, assim, o avião não saiu, alguma coisa assim. Aí eu já estava fazendo matéria no Jornal Hoje, falaram assim, bota o Sandro para fazer, vamos ver e tal. Aí eu fiz matéria para o Jornal Nacional. Nossa, era terrível, você tinha que fechar texto com um cara lá do Rio de Janeiro e tal. Passava por Curitiba, mas a palavra final era do Rio e tal, né. Aí eu botei a cara lá no Jornal Nacional, né, moleque, tinha mais cabelo, bem molecão assim, né. Aí eu vi que era uma carreira legal, que eu ia me dar bem. Eu, assim, eu só tenho a agradecer, sabe. Eu conheci muita coisa, fiz muita coisa legal no Brasil, fora do Brasil, graças ao jornalismo, sabe. Então eu tenho muita gratidão, fiz muitos amigos, muita gente que eu gosto, muita gente que me inspira, né. Um dia eu jantei com o Jotair Assad e com o Ernesto Palha. Rapaz do céu, eu estava lá no Rio jantando, eu falei, nossa, eu estou jantando com um ídolo, cara. Aí eu li um texto para ele, eu não li, né, eu lembrei um texto dele, a gente já tinha tomado uns vinhozinhos lá, né, o papo já estava mais legal. Falei, Palha, eu já fiquei mais íntimo, né. Palha, escuta isso. Maternidade e cemitério. Lugares normalmente separados por uma vida inteira. Não em São Félix do Xingu. Ele falou, pô, você decorou isso? Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Ele foi fazer uma matéria de bebês que estavam morrendo muito cedo, num lugar, eu não lembro agora se era São Félix do Xingu, eu tô adaptando aqui, mas a primeira frase é que eu achei sensacional. Maternidade e cemitério. Lugares normalmente separados por uma vida inteira. Não naquele lugar onde estava acontecendo a morte de bebês na maternidade.
eu falei, cara, eu nunca vi nada tão criativo para falar de uma coisa tão triste e uma coisa tão humana que você fez. Eu falei, pô, você decorou? Ele começou a rir, ele ficou meio sem graça até da tietagem que eu estava fazendo ali, mas, putz, cara, assim, eu queria escrever que nem esses caras, sabe? Então, eu sempre me inspirei muito em ver ele fazendo, ver... Eu gostava muito do Paulo França, os comentários que eles faziam, a insensatez dele de Nova York e tal, né? Tem uma dele que eu conto, as pessoas gostam de ouvir essa história, que alguém perguntou para ele assim, essa bobagem de falar, até hoje se discute, né, o que é mais importante, o que é melhor para a saúde, manteiga ou margarina, né? Aquela é uma bobagem. E foram ouvir o Paulo França, né? Paulo França, uma pesquisa, ele entrava de Nova York, uma pesquisa americana agora muda tudo e fala que manteiga é melhor do que margarina, o que muda o que vinham falando até agora. O comentário é de Paulo França. Ele entrou e falou assim, o que vai acabar nos matando são essas pesquisas americanas que não deixam a gente comer em paz. Ele era insensato, né? Então era muito divertido. Essas pessoas me inspiravam. Então eu fui tocando a vida, olhando esses caras, admirando, vendo. E um dia, né, nunca cheguei perto deles. Acho que só o fato de estar ali, perto fisicamente já foi bom, mas o talento deles foi inspirador para mim. Próxima pergunta... Acho que eu respondi, eu nem sei se eu respondi agora. Eu falo demais, cara. Vocês me corrijam, me interrompam, por favor. Próxima pergunta é da Carol Maltaca. Oi, Carol. Oi, Sandro. Então, eu gostaria de saber qual foi o motivo que te levou a escolher jornalismo mesmo, se foi ali no ano de vestibular que você escolheu, e se na sua carreira ou algo do tipo você passou por uma insegurança de pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não deveria estar fazendo outro curso? Algo do tipo, sabe? Gostaria de saber isso. Esse negócio foi uma loucura, sabe, de escolher. Eu não fazia ideia. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Vocês conhecem já ouviram falar no Pinguim, em Ribeirão Preto? É uma choperia. Foi lá que a coisa aconteceu. Mas eu vou contar antes o que foi. Eu não tinha noção de que houvesse essa possibilidade. Lá em Ribeirão, quando eu fiz cursinho, não tinha orientação profissional. Então, eu era muito chegado aos meus amigos. A gente jogava futebol, tinha um grupinho de música e tal, mas era tudo diversão, assim, para mim. Eu nunca pensei, nunca ninguém me falou nada, assim. Aí eu olhei, eu falei, a maioria ia para medicina, que medicina tem a USP em Ribeirão, que é muito boa. Eu não gosto de sangue, essas coisas, assim, falei, não vou para esse negócio. E aí os outros iam para engenharia. Iam para São Carlos, que era tem a Universidade Federal ali pertinho de Ribeirão. Aí eu falei, vou me inscrever para São Carlos, para engenharia. Eu não gosto de medicina, mas nunca pensei em que escrever, ou ser jornalista, ou fazer alguma coisa ligada à palavra, assim, fosse me dar dinheiro, ou ser profissão. Mas uma vez, aí no Pinguim, eu tinha um professor de literatura chamado Renato Bueno Franco. Eu devo muito a ele. Eu estou procurando esse cara faz um tempão para dizer muito obrigado. Faz um tempo que eu não sei se ele está vivo, se não está mais. O cursinho se desfez em Ribeirão. Achei outros professores que não sabem dele também. Ele parecia o Visconde de Sabugosa, do sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, né? Ruivinho, tinha barbichinha. Então só para você visualizar a figura, né? E ele me deu uma dura, tomando um chopinho depois de um futebol. A gente foi lá para o Pinguim tomar um chopp e tal. Ele falou assim, e aí, o que você vai fazer? Aí eu falei, eu vou fazer... Passei na primeira fase de engenharia em São Carlos. Estava entre a primeira e a segunda fase da FUVEST. Aí eu falei, você está louco? Outro dia a Alba, que era professor de redação, falou que se surpreendeu com a tua redação e tal. Eu falei, Nato, mas isso aí é brincadeira, isso não... O que eu vou fazer com uma redação boa? Vou para lá. Cara, vá fazer letras, ele ainda me sugeriu. Nem era, o jornalismo não tinha essa coisa tudo, o glamour que durante um tempo teve aí e tal. Aí eu falei, não, aí fiquei meio assim, falei, putz, e meu pai é uma pessoa mais rígida, assim, falei, nossa, agora eu tô roubado. Aí aquele me balançou, falei, pô, é mesmo, tem letras, tem não sei o que, tem... Mas aí eu já tinha acabado a inscrição para os vestibulares, já estava no período de fazer, aí eu tive uma conversa com meu pai, nossa, quase ele ficou louco. Falei, pai, meu pai tinha uma padaria lá. Eu falei, eu não quero fazer engenharia mais não. Conversei com os professores aí e tal, eles me alertaram para um negócio que eu faço com facilidade, que é escrever. Acho que eu vou ser jornalista, eu estava vendo as coisas. Jornalista? Tinha uns caras que transmitiam futebol e passavam na padaria lá e tomavam umas cachaçinhas, negócio. Né? Você vai ser uns pingus, esses caras que passam. Era a referência dele, né? Falei, putz, pai. Eu falei, não, eu vou, é outra coisa. Não. Você termina, faz a segunda fase aí, vai lá para São Carlos, se você não gostar, depois a gente conversa. Falei, pô, pai, mas não, né, me dá uma mão aí, né?
Aí a gente teve um racha e eu não fui fazer a segunda fase. Ele ficou louco, ficou sem conversar comigo. Tá? Falei, pá, não quero nada, eu quero só 6 meses de cursinho, eu prometo, eu vou me dedicar, só para eu não perder né, ficar sem padrão para estudar, nada, só para ficar lá, tá? Eu prometo que eu me passo e me mando, né? Aí tinha Brasília e Londrina para escolher, eu acabei escolhendo Londrina, né? Mas o talento, a coisa assim, eu não achava que tinha. A professora de redação, que foi até ridículo, assim, eu era bagunceiro pra cacete no cursinho, era uma vergonha. Assim, não sigam isso, não esqueçam. O dia que ela foi falar, ela foi anunciando as redações, a minha ficou lá pro fim, as últimas que ela queria elogiar. Eu estava com um aviãozinho na mão na hora que ela me chamou, assim, foi ridículo. Quem que é o Sandro? Porque na aula de cursinho, eu falei, eu, com aquele aviãozinho na mão, falou, não acredito. Ela falou, decepcionada, total. Assim. E ela falou, pô, tua redação foi das melhores, meio contrariada, ela falou e tal, leu a redação lá e tal. E ela falou pro Renato, esse cara que me cutucou depois no shopping lá e falou, e mudou a minha cabeça e eu fui fazer essa história toda e não fui. Graças a Deus, ia cair prédio, ia cair, a parte elétrica ia pegar fogo, essas coisas ia dar tudo errado se eu fosse para engenharia, que era só por falta de opção e falta de orientação mesmo. Eu acho que aqui tem orientação, não tem? Ou não, tem, né? Orientação. Acho que é legal, assim, até de vez em quando dar uma repensada, olhar, porque senão a gente vai ser infeliz, né, para fazer uma coisa que não gosta, ou não vai saber o potencial que tem para fazer uma coisa que vai se divertir, vai ser gostoso, né. Eu me divirto até hoje, eu vou para a TV, eu me divirto, sabe, com o trato da palavra, o trato da reportagem, então, acho bem gostoso. E depois que você decidiu a área da comunicação, teve alguma época que você pensou em desistir do jornalismo ou depois que você meio que descobriu, isso sempre foi uma certeza? Não, mas aí eu fui, eu achei muito gostoso, muito legal e especialmente a reportagem, sabe? Eu tenho ainda saudade da reportagem porque esse fato de você estar com as pessoas, né, e ouvir a história assim, em primeira, na primeira audiência da história, né, porque eu já faço hoje a terceira ouvida da história, né? O repórter ouviu, passou pelo editor, aí vem para mim. E ainda às vezes tem o chefe que quer dar uma olhadinha no VT, quando tem algum tema mais controverso e tal, né? Me agrada, eu fico às vezes olhando e falo, puta, como é que eu faria, sabe? Isso é uma bobagem, né? Claro, cada um vai fazer de um jeito, né? Não faria melhor nem pior, ia fazer só diferente. Agora, porque pergunta que podia ter sido feita, que não sei o quê, que tá, isso é gostoso, eu gostei muito de fazer na rua, sabe? Às vezes tirar uma informação, uma resposta engraçada, às vezes às vezes fazer uma pergunta diferente que... eu me divertia muito entrevistando o Requião, porque ele era meio, assim, sangue quente, né? Então, de vez em quando, dava umas perguntadas, assim, insistia, nossa, eu levava o cara de esporro dele, e eu morria de rir, porque eu sabia que aquilo ia pro ar, ia fazer sucesso, ia ser... E era bom, né? Não sou eu que estou dando bronca, é ele, né? O problema é dele. Ele se expunha, né, quando você pegava meio no pé, mas outros já são mais água com açúcar, assim, não tem a mesma, essa pegada, assim, né. Era muito divertido, eu me divertia muito, eu nunca tive dúvida depois que era aquilo mesmo, né. Mas eu não quero ir embora desse mundo sem fazer uma letra de música e fazer alguma coisa em publicidade, que eu adoro, sabe, acho que são coisas, todas elas mexem com a palavra, né, e a palavra é sagrada no jornalismo, o trato com a palavra. Eu me incomodo muito com algumas coisas lá, o pessoal fala termos em inglês, por exemplo, eu acho que a nossa comunicação tem que ser inclusiva, né? O nosso público lá no nosso jornal tem muita gente com mais de 50, 60, que às vezes não teve oportunidade, tem público CDE também, que é mais humilde, que às vezes não teve chance de estudar inglês, de tudo, né? Então a gente tem que ser inclusivo, não pode ficar alimentando, achando que a gente está falando para o nosso colega que entende os termos em inglês ou qualquer coisa meio de moda também, o sextor, as coisas assim. Eu falo, gente, ó, bacana, mas para quem que a gente está falando, né? Às vezes eu sei que a internet influencia, ela parece que é um mundo, né? Mas tem um outro mundo também, né? Que é um mundo inclusivo. Eu sempre falo que uma palavra mais simples e mais direta, ela é inclusiva, ela não deixa ninguém de fora daquela comunicação. E a nossa comunicação tem uma coisa grave nela, né? Na televisão e no rádio. Ela é oral, né? Ela é sonora. Se você perder uma palavrinha ou ficar pensando no que significa aquela palavrinha, a frase continuou e você já não conseguiu assimilar aquilo que veio depois. Então eu sempre peço para as pessoas terem humildade, simplicidade na hora de escrever, porque a gente tem que ser o mais inclusivo possível, né? Até para a nossa audiência, até para o nosso próprio... Se você for inclusivo, o mestre, o doutor, o moderninho, tudo, ele vai entender o que você falou. Se você for claro e
e humilde no tratamento da palavra com todo mundo. Se você quiser sofisticar um pouco o texto, com uma palavra mais rebuscada, uma expressão em inglês, uma palavrinha da moda, pode ser que a minha tia, que é mais velha, não entenda, ela não tem aquele repertório, não faz parte do vocabulário dela uma palavra em inglês ou uma palavra moderninha agora, um sextou, qualquer coisa assim, sabe? Então eu sempre peço para as pessoas assim, eu acho que a gente tem que ser humilde assim na hora de escrever, tentar falar para o maior número de pessoas possíveis, né? É disso que a gente vive, né? A gente vive do uso da palavra. Então eu sou bem chato nisso, Amanda, o pessoal que trabalha comigo sabe, eu peço para tirar, para trocar, explicar melhor, né? A gente só tem, às vezes, aquele minutinho, às vezes as pessoas só têm aquilo para se informar, não tem grana para assinar um jornal, né? Um blog, um site qualquer de informação. E a gente tem que aproveitar aquele minutinho e passar para ela uma coisa clara, objetiva, às vezes até redundar, se for o caso, repetir a informação, né? Para que ela chegue de uma maneira compreensível, né? Acessível. Próxima pergunta da Hanna. Bom dia, Sandro. E agora que você já falou um pouquinho sobre a vida de repórter, como que é a rotina de um editor-chefe? Como que foi essa transição da reportagem da rua para dentro do estúdio? Como é que foi isso? É uma responsabilidade imensa, nossa Senhora. Eu não sei, sabe, tem hora que eu me vejo assim, eu falo, ai, onde é que eu tô, sabe? Porque é verdade, é muita coisa junta, e eu sou muito distraído, às vezes eu às vezes vou por uma coisa assim, gosto ainda de cuidar do texto, e já não posso mais cuidar do texto assim, senão eu não faço outra coisa. A gente tem que olhar vários aspectos da reportagem, né? Então, não só da reportagem, do jornal, né? Então é completamente diferente, você tem que trabalhar com vários assuntos, olhar as abordagens que estão circulando nos meios, nos outros meios também, né? Ver se a gente está com a pegada correta, buscar sempre uma informação exclusiva. Uma informação exclusiva, eu falo que é o presentinho que você dá para o teu telespectador, sabe? Então eu sempre falo, e aí, o que só a gente tem? Eu cobro muito disso, sabe? Vai numa coletiva, tá, pô, você não conseguiu nada além do que todo mundo conseguiu, sabe? Porque eu tenho que privilegiar a pessoa que está me dando o privilégio da audiência, né? Eu tenho que devolver a ela alguma coisa. Então, eu cobro muito e me cobro muito também, né? Quando eu vejo uma coisa em outro lugar que a gente não tinha, nossa, assim, eu vou azedo para casa, eu falo, putz, por que não tinha isso, sabe? E começo a perguntar, tem que saber. Na verdade, a gente tem que saber, não para cobrar, no sentido de dar uma bronca, para ver onde é que a gente errou no processo, né, de produção, onde é que faltou apurar, foi apurar melhor, a gente não deu valor a isso, aquilo e tal. Então, eu sofro mais agora, sabe? Eu sofria menos, mas é legal. Toda vez que a gente pode falar, essa você só vê aqui, né, no Boa Noite Paraná e tal. Ó, eu adoro isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que cria uma diferença, como se eu tivesse... eu estou servindo, eu brinco, eu faço um paralelo, uma metáfora com um restaurante, né? Eu falo, cada vez que a gente erra, é como se a gente estivesse servindo comida estragada para o cliente de um restaurante, se a gente fosse um restaurante. Nós erramos. Então, uma correção, um erro, é ruim, a gente tem que fazer a correção. Ali acontece, né? E cada vez que a gente acerta, eu falo que a gente deu um docinho para ele depois do almoço, sabe? Deu uma sobremesinha, um negócio que ele não estava esperando ganhar, porque a gente fez uma coisa que nenhuma outra emissora tinha. A gente deu lá ele só viu aqui. É o assunto que ele vai falar, se ele for conversar com alguém no dia seguinte, e o cara estava vendo outra emissora ou um outro veículo, ele vai falar, mas você não viu tal coisa, né? Ele vai encher a boca e falar, não vi. Ele não estava na gente. Então, não, a RPC disse, o Boa Noite Paraná disse tal coisa. Eu não sabia. Isso é legal, isso traz para a gente também audiência, credibilidade, mas baseado nisso, em bastante esforço, não acho que não seja justo e digno ir atrás da audiência, mas assim, sensacionalismo, sem apelação, sem fugir desse padrão ético que a gente sempre impôs, né? E vamos nessa, vamos correr atrás, sabe? Mas eu sofro mais, assim, se dia que falar, putz, fulano, você não tinha, tá? Meu Deus do céu. Às vezes até tem coisas lá que, lá dentro mesmo, coisas que ficaram guardadas para a rede, aí a rede, o Fantástico e tal, pede para, segure, que a gente que levantou, fala, levantaram aqui no nosso nariz, como é que a gente não sabia disso? E aí a gente tem que segurar, porque foi um trabalho deles, o assunto tem que durar até domingo, vai abrir o Fantástico, qualquer coisa assim. É um parceiro, mas que falei, putz, você tem que segurar, eu não vou dar num local para não furar o Fantástico, porque o assunto é deles, eles começaram aí eu chamo todo mundo, por que a gente não sabia? Aí começa aquela conversa, que lava roupa suja ali para tentar na próxima, né? Mas também sem
nunca desmontando assim o moral da equipe, nem nada. Onde é que a gente errou, que a gente não pode, que a gente pode não errar da próxima vez, que a gente pode acertar para tocar o barco. Mas é sofrimento, eu acho mais sofrimento assim do que, para ir o jornal no ar, assim, e o tempo do jornal também. É um jornal que, como ele é curtinho, eleger o que vai, putz, é um sofrimento. Mas você fala, mas esse aqui, o Cadu é o cara do executivo ali que faz caber, né? Fala, Cadu, e essa aqui, não cabe? Pô, essa tem que tirar aquela. Fala, mas não queria tirar aquela. Aí fica aqui, parece jogo de Lego ali, sabe? É também outro sofrimento, a hora do fechamento do jornal. Fala, Cadu, não vai caber, mas tá tão legal. Mas fez com 2 minutos e meio, sabe? Então, a gente sempre pede para os repórteres, fala, seja sucinto, objetivo. Quanto mais objetivo for o seu VT, mais criativo também, é claro, mais chance de entrar no Jornal da Noite, porque ele é curto, né? Então, não me traga uma história de 3 minutos que você, assim, eu vou ter que derrubar alguma coisa, tem que ser uma baita de uma história, assim, para valer, para justificar, né? É isso, todo dia fazer escolha, leva um pouquinho de sofrimento, mas a gente fica feliz quando tem a sensação de que fez a escolha certa, depois ouve algum comentário lá da própria redação, começa a pipocar alguma coisinha em redes sociais, então é legal, é gostoso. Né? Isadora Vargas. Eu gostaria de saber, bom dia, se a concorrência ela tem algo positivo para produzir melhores matérias. Tem, eu acho que tem. Tem agilidade, tem coisas que todos nós temos que ter também, né? Melhores matérias, eu diria assim, cada um tem o seu espaço, né? Às vezes eu não consigo ver muito o Jornal da Concorrência, porque às vezes está no mesmo horário e tudo, né? Mas a gente acompanha para ver coisas que a gente não tem e tudo. A gente tem que ficar atento, eu acho que e ter a humildade de eventualmente falar, puxa, essa aqui eu perdi, o que eu vou fazer para não perder, sabe? A gente busca entregar o melhor, sempre, sim. A gente quer ter a informação exclusiva, a informação bem tratada, a informação que tem interesse público, que faça diferença na vida das pessoas, mas isso não é uma exclusividade nossa, todo mundo está buscando, né? Eu acho que a gente tenta fazer, mas a gente tem que ficar de olho na concorrência. Às vezes a concorrência está fazendo coisas que a gente não viu, que a gente não pode ter soberba, né? Tem que ter humildade, olhar para aquilo e falar, putz, os caras fizeram um negócio legal, é que a gente não tinha, por quê? Saber, de novo mexer com o processo, saber por que aquilo não chegou, refazer uma fonte, tudo, né? Refazer um contato. Às vezes chorar para o contato, falar, pô, cara, você não me passou essa informação, você não veio aqui, né, na entrevista, na coletiva, aí você sofre para caramba, por que não mandamos um repórter lá? Porque o repórter estava em tal lugar. Todo dia é uma escolha, e toda escolha tem uma renúncia, né? E essas renúncias às vezes são sofridas para caramba. Eu queria ter 200 repórteres, para todo mundo trazer um monte de coisa e a gente ter problema na hora de selecionar, mas não é assim, né? A gente tem um bom grupo, mas que volta e meia a gente não está a todo momento. Hoje, eu te falo uma coisa, as redes sociais nos ajudam muito, o celular nos ajuda muito, né? A gente tem muita participação do telespectador com envio de matéria, de coisas, mas também aí é uma outra precaução, checar. Volta e meia chega um tufão lá, não sei como é que chama aquele negócio lá, não é um tufão, aquele que... Não é um furacão, é um tornado. Eles dizem que é um tornado, que não é um tornado. Tem um tornado lá que já veio umas 500 vezes, sabe? Ele deve ter uns 5 anos, aquele tornado. E aí você fala, teve um vendaval e aparece aquele tornado entre as imagens. Começa a circular em redes sociais que não tem a responsabilidade que a gente tem. Você quer impressionar um amigo, qualquer coisa, faz uma brincadeira lá, bota um tornado lá no... Olha como é que está o tempo aqui. Pronto, aquele amigo já é uma rede de amigos, alguém passa para outro que já acha que é verdade, e aquilo chega para a gente na TV como se fosse uma imagem enviada de algum lugar do Paraná. Você vai ver, foi lá na China, não sei onde e tal. Então, essa responsabilidade a gente tem que ter. Mas hoje o telespectador nos ajuda muito, sabe, a cobrir. Muita coisa, muita mesmo. Acho que mais da metade das coisas que nos chegam lá, a gente consegue confirmar a autenticidade, a veracidade, manda uma equipe lá, vê o que está acontecendo e usa a imagem do cara, assim, como até um agradecimento, dá crédito para quem manda a imagem do fulano e tal. É bem legal. Mas a gente tem que estar de olho, para não... E com humildade, porque ninguém... Se você se acomodar, a água chega no pescoço, tem que matar um leão por dia. Próxima pergunta é da Beatriz Reis. Bom dia, Sandro. Então, eu gostaria de saber como você lida com a doação que o jornalismo nosso requer e como você e sua família lidam com esse trabalho fora do expediente, como é o seu dia a dia? Então,
tem um contraponto mesmo, assim. Eu falei, não é matar um leão por dia, botar um leão na jaula todo dia. Deixa eu ser politicamente correto aqui, porque de vez em quando eu falo umas expressões meio antigas, já vão dizer que eu estou querendo matar um leão. Eu não quero nem ver um leão que eu morro de medo de leão. Então, botar o leão na jaula, que é a expressão mais correta. Mas então, é de novo aquilo, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Eu não vi meus filhos crescerem, assim, vi muito pouco, né? Viajava muito, era entre um Globo Repórter e outro, assim, nesse finzinho de período na rua, né, na reportagem, antes de passar para a edição. E teve um fato pessoal, assim, né, que eu me separei, o casamento acabou, e é normal, isso acontece. E aí eu vi que se eu continuasse aí me deu um estalo, eu falei, putz, se eu continuar na rua, eu não vou mais ver meus moleques, né? Eu tinha 2 filhos e tal, tenho 2 filhos, tenho 3, agora tem 5, na verdade. Tem o Bob e a Tadinha, que são filhos também, que eu adoro, né? O meu cachorro e minha gatinha lá. E aí deu esse estalo, assim, de eu falar, putz, aí eu tive um chefe muito legal, sabe? O Wilson Serra, sabe? Eu falei, Serra, eu não posso mais continuar desse jeito, ó. Eu só tenho gratidão por tudo que eu fiz, tá? Mas agora, nesse momento, em que eu estou indo para um lado, minha família está indo para o outro, eu preciso estar perto deles. Senão, aí é que eu não vou ver mais mesmo, né? Eu falei, o que você quer? Eu falei, puta, cara, se tiver aí uma chance de eu ficar fazer outra coisa. Aí ele me deu um negócio muito legal, ele falou, não, pensa, ele não queria que eu viesse assim num primeiro momento para dentro da redação. Eu falei, não, você é bom repórter, pensa um pouco, tem um negócio para você fazer. A TV estava fazendo 50 anos, a RPC, ele me deu a chance de escrever o livro, né? Da história da RPC, né? Foi muito gostoso, foi um período rápido, assim, a gente teve que fazer em menos de um ano, isso para um livro que contar 50 anos, assim, é muito difícil, então foi a única coisa que eu escrevi ainda, né? Mas é legal, eu devia ter trazido para deixar, vocês têm na biblioteca aqui, eu acho que eu já vi uma vez, acho que eu deixei, se eu não deixei, eu prometo, eu entrego para o Felipe, dou um jeito de chegar lá. Eu gostei, a coisa que eu mais gosto no livro, na verdade, é o nome do livro, Uma Nova Luz na Sala, é o nome do livro. Eu acho legal porque aí é uma veia publicitária que eu estou exercendo ali, que eu adorei, sofri muito para fazer o título, mas que era na época que não tinha, né? Tinha a luz da sala era só uma luz mesmo, né? Era o rádio, né? Quando a TV chega, ela vira uma nova luz na sala, né? E enfim, e aí esse período de escrever o livro me deixou mais aqui, eu pude ter mais, assim, refazer o contato com os meus filhos, que eu vi que dali para frente ia ser muito complicado, se eu continuasse longe e tal, iam ser estranhos na minha vida, né? E não são, graças a Deus não são. Assim, cada um vive pela sua personalidade, pelo seu jeito, tudo, né? Mas tem sacrifício, a reportagem tem sacrifício. A Dulcineia, quando estava dando aula, quando tinha... eu vi o sofrimento dela, quando tinha que deixar a molecada em casa e ir para Paraguai, como eu fui, para tudo quanto é lugar, a gente ia, sabe? É que eu acho que isso acontece na vida da gente também, quando você tem uma energia boa para isso. Você sabe que se não for naquela hora, naquele momento, não vai aparecer mais. Daqui a pouco você está, como eu agora, estou mais velho, já estou... Ano que vem eu faço 35 anos de jornalismo. Puxa, é muito tempo, né? Então, os novos têm que vir, o novo tem que vir, né? Tem que vir. E essa galera que vem tem mais essa disponibilidade. Porque eu vejo as histórias dos meninos assim, os mesmos recém-casados, que estão com um filhinho pequeno e tal. Eu vejo a mesma coisa acontecer, sabe? É a hora que o cara tem mais energia, disposição, tempo para ir viajar, para se entregar, e não adianta, escolha, né, uma escolha é uma renúncia, né? Então eu não me arrependo porque eu pude dar uma condição boa para eles, para estudar em escola boa, para escolher a profissão que eles queriam. Graças a Deus nunca faltou o pão em casa, nunca faltou casa, né? Então eu tenho muita gratidão pela minha profissão, né? Eu consegui isso pelo meu trabalho, pela minha dedicação. Mas teve esse contratempo com a família, tem até hoje, assim, às vezes fim de semana eu procuro, assim, zerar, não vejo mesmo, assim, não quero ver, eu vou lá, eu ligo música, eu chamo meus filhos para comer uma carninha, para bater papo, para conversar, tomar cerveja, eles já tomam, né, já estão na idade de tomar uma cervejinha comigo, e leio, fico lendo crônica, adoro ler crônica, adoro literatura, e aí é esse tempo que eu tiro, que eu preciso me reabastecer, assim, né, dessas coisas boas, de ficar com o cachorro, de cuidar de um jardim, de consertar, instalar alguma coisa que eu gosto de fazer também, que é um passatempo assim para a cabeça, né, para desligar mesmo, né, e coisa que eu não fazia quando estava nessa loucura, né. Era muito difícil também, era um outro tempo, as coisas não chegavam, a gente tinha que ir até as coisas, sabe. Então, como eu disse agora há pouco, que hoje chega o celular, né, a imagem chega, a gente não chegava, não tinha, né.
Uma vez eu levei uma dura, assim, eu fui fazer um período no Rio, cobrir férias lá, e um editor, o Renato Ribeiro, me falou assim, pô, por que o Paraná tem muito temporal, né? Eu falei, tem uns encontros de massa de ar quente, massa de ar frio, especialmente na região de Foz do Iguaçu, até hoje tem, volta e meia tem lá uns redemoinhos, uns negócios esquisitos. Ele falou, por que a gente só mostra as árvores caídas, as casas caídas, e a gente não mostra... E a gente vê os japoneses lá, quando mandam imagens pra gente das agências internacionais, é o vento ventando e derrubando e tal. Eu fiquei pensando aqui, né? Falei, puxa, é mesmo, né? Mas os japoneses tinham câmeras já, câmeras de filmar, né? Câmeras que eram já máquinas fotográficas que faziam pequenos filmes e tudo. Ainda não havia o celular. Depois veio o celular. Quer dizer, tudo é tecnologia, né? Então a tecnologia também nos ajuda a não ter a necessidade de estar em todo lugar para ver as coisas acontecerem, né? Às vezes tem alguma pessoa lá que já filma e nos manda, é mais fácil. Então a gente, isso estou dizendo para dizer que a gente se desloca menos hoje, eventualmente, para fazer uma matéria. Eu posso gravar a passagem aqui no CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, com imagens feitas lá no norte do estado, na região, qualquer região do Foz do Iguaçu, no oeste, enfim. Então é isso, né? Hoje eu acho que os meninos voltam para casa mais do que eu voltava quando era repórter. Hoje eles terminam o expediente e vão ver os seus filhos e tal. Eu passei, assim, teve um período de Globo Repórter que eu passei, num ano eu passei 6 meses fora de casa. Então era difícil mesmo, sabe? Eu vinha, aí batia outro Globo Repórter. Como é que eu vou dizer não? Era um programa que eu sempre sonhei fazer e assim, puta, é um programa top de linha na Globo, assim. É um programa inteiro na sexta-feira, ele ocupa, se você perceber nesse horário, nos outros dias da semana, é show, é filme, é entretenimento. Nesse dia tem o Globo Repórter. Pô, eu fiz Globo Repórter, eu só tenho a dizer obrigado, né? Obrigado, meu Deus, que eu fiz, né? Então, mas teve um sacrifício, teve sim. Não vou enganar vocês, não. Isabela Miranda. Bom dia novamente. Eu queria saber, você falou bastante que você gosta muito de ler, que você gosta muito da literatura. Se você pudesse indicar um ou mais livros que você gosta muito, quais seriam? Então, eu não gosto muito de jornalismo quando eu estou lendo, assim, porque senão eu não relaxo, sabe? Então eu evito ler livro de jornalismo. Eu leio no dia a dia, por alguma indicação, tá? Mas eu também acho legal ler, mas eu gosto muito de um sujeito que morreu há pouco tempo, e eu fiquei triste que algumas emissoras chamaram de Cone, e é Coni o nome dele, Carlos Heitor Coni. Então eu falei, os colegas aí, Cone, não é Cone, gente, Cone é o Cone da rua lá, e até é um pecado, o cara, eu adoro o Coni, acho o Coni um mestre, assim, sabe? Tem um livro dele, ele escrevia na Folha de São Paulo, tinha uma coluna, né? E às vezes falava de coisas de política, tal, mas eu gosto dele falar do cotidiano mesmo, de coisas que não são importantes, as coisas desimportantes, sabe? Aquelas coisas, sentimento, uma coisa qualquer, uma percepção. Ele tinha a capacidade de, às vezes, construir um texto sobre o nada, assim, nada que fosse muito relevante, e aquele texto era gostoso de ler do começo ao fim, sabe? Então o Coni, tem um livro dele que eu acho apaixonante, chama Quase Memória. Esse é um livro, é um romance, em que ele refaz a relação dele com o pai, é maravilhoso. Então, o Coni é o primeiro. E tem um quase antologia, que depois não sei se ele saiu um pouquinho antes da morte dele, mas uma editora lançou uma coletânea desses artigos da Folha de São Paulo. Quase antologia. Então, são vários assuntos. Ele fala muito das conversas. Ele é um ex-seminarista, ele abandonou, quando ele ia se tornar padre, assim, no finzinho do seminário, ele abandonou e largou e foi para outro mundo e tal. Então ele tem uma formação muito consistente do ponto de vista assim, de conhecimento, de cultura e tal, e um baita escritor. Eu gosto do Eduardo Galeano, com quem eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente antes dele falecer, no Uruguai, né? A gente foi fazer um Globo Repórter no Uruguai. Eu consegui uma entrevista com o Galeano. Ele já estava doente, não estava meio mal-humorado. O Uruguai é meio mal-humorado, mas ele estava mais aquele dia, acho que por causa da dor, sei lá, né? E ele falou tanta coisa legal pra gente, ele falou tanta coisa legal. Ele falou um negócio que eu guardo muito, ele fala assim que da utopia, ele falou, que nem sei se é dele, mas porque eles iam citando coisas assim, mas ele falou uma definição de utopia que eu acho tão bonita, né? Ele falou a utopia é como a linha do horizonte, né? Você caminha em direção à linha do horizonte e ela se afasta de você. Você caminha para chegar perto da linha do horizonte e ela continua se afastando de você. Então, para que serve a utopia? Para caminhar, para fazer você caminhar para frente, né? Para você buscar uma coisa melhor. É sensacional. Ele falou uma outra que eu achei linda também, que ele falou que ele gostava de
de Montevidéu, porque Montevidéu é uma cidade, uma capital plana, né? Plana, não tem montanha, não tem morro, não tem assim, subida, descida, como tem aqui em Curitiba, né? Você sabe, assim, é planinha, então é bom. Ele falou assim, lugar bom para caminhar, respirar, caminhar, deixar que as pernas resolvam as contradições da alma. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu estou ouvindo desse cara aqui nessa mesa. Eu sou um privilegiado, sabe assim? É um cara que eu adoro, eu leio bastante. Eu gosto muito de poesia, né? A crônica também, eu gosto do Fernando Sabino, que é muito divertido. Poesia e música se misturam muito nas coisas que eu gosto, sabe? Vinícius de Moraes eu adoro, sou encantado. Eu acho o Gil maravilhoso. A voz do Milton Nascimento, eu vou no show do Milton, eu já aviso todo mundo em volta que eu choro, não sei o que acontece, choro. Ou se ele cantar assim, dá um negócio maluco. Não vou dizer que eu tenho todos, talvez eu não sou muito assim eu tenho muitos disso do Milton Nascimento, tem CD inclusive. Eu gosto das mídias, agora que você pega lá uma mídia que tenha lá, mas eu gosto de pegar o disquinho, ficar acompanhando a letra e tal, né? Acho a voz do Milton maravilhosa. Essas coisas, eu acho que a formação da gente não é só jornalismo, sabe? Você tem que ter uma formação humana, né? A gente vai lidar com pessoas, vai a vida inteira tratando dos problemas das pessoas, das agonias, das alegrias e tal. Então tem que ter uma formação humana mais ampla, assim, não no sentido acadêmico da coisa, não, mas ler bastante coisa, assim, que é legal, né? Tem um poeta chamado Manuel de Barros, que eu sou encantado, ele parece uma criança, ele morreu também há pouco tempo, poeta matogrossense, poeta pantaneiro. É uma figura, ele fala de coisas assim que ele te encanta. Você fala, e ele disse que ele se inspirava muito nos netos e na conversa dos pantaneiros, assim. É tão legal o Manuel de Barros, ele é tão legal. Então isso tudo te faz olhar a palavra com carinho, você vê quando uma coisa está dentro de um repertório de palavras, assim, você escolhe, você vê um tema, tal. Quando o repórter tratou aquilo com cuidado, às vezes é delicadeza, porque o tema envolve esse tratamento, às vezes uma pegada mais forte, mas ele usou um repertório que ele tem. Então esse repertório vem daquilo que ele lê, daquilo que ele ouve, né? Eu acho bacana. Não sei se te respondi, mas são bastante. É tanta coisa que se eu fosse falar agora. É muita coisa. Até as coisas assim de jornalismo eu leio, mas eu não leio com tanto prazer, sabe? Porque eu estou trabalhando. Aí eu fico meio assim, eu prefiro essas histórias mesmo. Depois eu vou lembrar mais autores aqui, eu vou te falar, se você quiser, tiver interesse. E você falou um pouco de utopia. Você acha que o jornalismo pode ser considerado uma utopia? De sempre quererem estar indo buscar uma melhoria e nem sempre está tudo perfeito? Eu acho que seria também muita arrogância da nossa profissão dizer que só ela, né, busca, né? Mas ela sim também. Mas um cientista também, né? A ciência também, ela tem o lado da utopia, né? A busca por algo que não se fez ainda, uma descoberta que está aí para acontecer e não acontece, né? A cura de determinada coisa. Então, na engenharia, na arquitetura também tem coisas assim que foram feitas a partir de sensações e de pensamentos que são utópicos, né? Eu vejo muita coisa assim que me encanta, né? De pintura, eu falo, meu Deus, como é que talento, né? Que coisa, né? Eu acho que seria muita presunção achar que é só o jornalismo, mas o jornalismo sim, do ponto de vista assim, de ter uma sociedade melhor, mais justa, de ter uma harmonia maior, né? menos distância entre ricos e pobres, acesso àquilo que é público, a devolução daquilo que a gente paga de imposto em forma de serviço, né? Em forma de políticas eficientes de saúde, de segurança, de educação, não necessariamente nessa ordem, né? Acho que a educação poderia até vir primeiro, porque você leva às vezes 20 anos, mas você muda um país se a educação for bem tratada, né? Você cuidar das crianças é uma utopia possível, sabe? Você vai ter um país melhor, né? Mas eu acho que não é uma presunção só do jornalismo, sabe? Seria muita arrogância, né? Pensar assim. Próxima pergunta é da Débora. Bom dia, Sandro. Então, eu gostaria de saber qual foi a sua melhor experiência atuando como jornalista. Não sei. Nossa, que pergunta difícil. Eu tive tantas, tão boas. Essa do Galeano foi tão boa que eu contei para você, assim, de ver. É um ídolo. Ele escreveu Veias Abertas da América Latina. Era um livro meio assim estranho na época da faculdade. Todo mundo falou, pô, porque era o olhar assim, a gente sempre viu o olhar dos historiadores, era o olhar de quem colonizava, um olhar meio assim Ele veio com o olhar da América colonizada, né? O olhar do colonizado, né?
E era uma pegada legal, assim, era diferente. Então foi uma coisa que me impressionou. Agora não sei, assim, deixa eu ver. Tem tanta coisa. Recentemente eu saí do estúdio e fui conversar com a mãe daquele goleiro que morreu na tragédia do avião da Chapecoense. Danilo, né? Danilo? É. Puxa, ela é tão encantadora, a capacidade dela de fazer da morte do filho uma razão para viver, de acolher outras mães que têm esse tipo de perda. Ela me fez sentir uma vergonha, assim, de mim mesmo, sabe, assim, às vezes da pequenez do sentimento, assim, a grandeza do sentimento dela, é um negócio assim impressionante, me deixou assim também comovido. Tá? Eu gosto de coisas que me comovam, gosto de ficar assim, de me tocar por coisas assim, falar, puxa, que coisa legal, que bacana, que pessoa. Essas coisas que te surpreendam, né? O Nelson Rodrigues falava uma coisa também, o Nelson Rodrigues é um autor muito legal também, ele é meio loucão assim, né? Mas ele falava para os jovens uma frase que, Nelson, o que você diria para os jovens? Ele fala, envelheçam. Ele assim, é uma figuraça, sabe? Mas é um cara muito legal também, muito inspirador para olhar o mundo assim com... Então tudo aquilo que me surpreende, né, né, a gente precisa se surpreender, né? Senão as coisas ficam chatas, né? Então quando eu conheço uma pessoa como ela, quando eu vejo alguém que faz uma coisa que eu não sou capaz de fazer, assim, cuidar de bichos, por exemplo, com muito amor, com muito carinho, cuidar de crianças, pelo amor de Deus, não necessariamente nessa ordem, não estou falando de coisas que são, assim, gente que acolhe, que, sabe, que cuida de gente que está na rua, assim, coisas que eu não faço. Então, tudo que eu não faço, que eu não sou capaz de fazer, me encanta pela minha incapacidade também, sabe, assim, porque tem tanta gente boa aí, a gente às vezes foca muito nos problemas, as coisas, tem tanta gente dando exemplo todo dia de coisa boa, sabe, um gesto, uma gentileza. Então essas coisas que me chamam mais a atenção mesmo, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Né? Próxima pergunta é a da Natália. Bom dia, Sandro, tudo bem? Então, falando um pouquinho sobre o período eleitoral, eu queria saber se você considera mais difícil mediar um debate entre os candidatos ou fazer uma entrevista separadamente com cada um. Eu acho o debate muito tranquilo, assim. A gente só faz cumprir a regra, é bem tranquilo. Eu não fico nem nervoso no debate. Eles que se pegam, às vezes não se pegam, né? Fica xoxo, né? Eu gosto quando eles se pegam. Eu acho divertido pra caramba. Nossa, eu fico ali, aí eu fico na adrenalina. E se tem direito de resposta, se não tem, quando a ofensa é pessoal ou não, né? Essas coisas. É gostoso. Quando eles ficam fazendo aqueles... lá no relógio, tá acabando já esse negócio. A entrevista eu acho mais gostosa, porque aí tem uma coisa de pegar assim, a gente vai, lê, levanta, olha, ele disse tal coisa. Olha, ele era aliado de fulano agora que ele está combatendo, ou o contrário, ele estava combatendo fulano que se aliou a ele agora, né? As contradições. A entrevista, a gente faz um baita trabalho lá, dá um trabalho danado fazer as entrevistas. Os produtores levantam, a gente levanta as informações, a gente senta, isso é legal, isso é legal. Isso ele disse mesmo, né? Disse, a gente tem isso, a gente não tem isso. Foi num jornalzinho lá, putz, será que o jornal não... Sabe, tudo isso a gente apura para não levar um truco. Porque a gente está fazendo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Eu gosto muito das entrevistas. E eu sempre tento, assim, me colocar no lugar do cidadão na entrevista, sabe? Ter a humildade de falar, por que o cara de casa perguntaria para esse cara? Algumas coisas eu tenho que perguntar, assim, para o cara de casa perceber que ele tem deficiências ou tem dificuldade em explicar certas coisas, isso precisa ficar claro, né? O nosso papel, né? Mostrar contradições também, né? Mas a entrevista dá muito mais trabalho que o debate, assim. O debate tem regra, né? Eu acho ele até muito amarrado. Mas a gente não tem também, se você não fizer isso, acaba sendo injusto, né? Outro dia eu vi uma fórmula da Gazeta, que era a fórmula, vocês viram do tempo? Não. É assim, então aqui ficam 2 cronômetros, como se eu e ela fôssemos 2 candidatos. Eles propõem um tema. A hora que você começar a falar, você bate no seu cronômetro, ele está tirando o seu tempo. Se ela quiser falar, ela vai bater no dela e está tirando o tempo dela. Então ele vai se equilibrando de uma maneira mais... Eu achei divertido aquilo, assim. Porque às vezes o cara, por causa do tempo limitado, há 1 minuto para a resposta, ele não consegue às vezes elaborar. Pô, não é fácil. Eu fico às vezes me coloco na condição do cara para ser político lá. Puxa, elaborar um pensamento, naquele tempinho que a gente dá para ele, pô, o cara tem que ser craque, né? Começo, meio e fim, ainda fechar pedindo voto ainda, né? Assim, é um troço doido, né, para a cabeça deles. Eles são marqueteiros, treinam bastante os caras, eles acabam fazendo. Mas esse modelo eu achei mais legal, que te dá
mais oportunidade de ouvir realmente o que ele quer. Se ele quiser gastar mais tempo numa pergunta, o tempo dele está indo embora. Os dois têm o mesmo tempo, né? Mas eles é que vão administrar como eles vão usar esse tempo. Aí, se ele usar demais, o debate vai terminar com ela falando sozinha os últimos minutos, né, do debate. Achei interessante a fórmula, acho que pode ser melhor explorada, inclusive. Próxima pergunta é da Carol Maltaca. Então, em 2014 teve uma polêmica com o Requião, que ele utilizou as redes sociais, assim, para falar sobre uma entrevista que você fez com ele e tudo mais. Ele foi um pouco ofensivo. Você lembra? Qual que era? Ele falou que... Ele me ofendeu tantas vezes que eu acho até divertido. Mas eu me divertia, assim. Então, eu gostaria de saber como que ele Qual que era essa? Ele Me fala. falou que sapecou você, tipo, na entrevista. Mas e tudo era mais. uma leitura dele. E daí eu gostaria de saber como conduzir, assim, tipo, como lidar com essas situações quando o candidato Você sabe que às vezes eu deixava transparecer a minha alegria de ver quando ele saía do sério, sabe? Assim, ele me esculhambava. Falava, obrigado, governador. E saía e falava, tem uma... Porque aquilo é ele, velho. Então, você não... É o jeito dele. E ele é um político divertido, independentemente de gostar ou não do que ele prega, do que ele acredita. Ele é divertido. Ele é aquele ponto fora da curva. Assim. Hoje os políticos têm uma linearidade assim, chata, um discursinho que é mais marqueteiro do que... Né? Então, quando você pega alguém que destempera, o atual presidente também, ele tem uns destemperos que são midiáticos, assim, eles são para quem colhe, ainda que seja meio ofensivo, é uma coisa que te dá uma manchete, te faz escutar e tal. Independentemente de juízo de valor, não estou dizendo que ele está certo ou errado, o Requião está certo, mas cada vez que ele saía do sério, eu ria pra caramba. Teve uma vez que ele falou pra mim, eu fui cutucá-lo porque ele estava empregando a esposa dele e um irmão, 2 irmãos, né? Um no Porto, um na Secretaria de Educação e a mulher dele no museu, no Oscar Niemeyer. Eu falei de nepotismo para ele e tal, ele falou assim... são meus irmãos, são competentes, não sei o quê. Aí eu falei, mas não é nepotismo? Eu falei, não é nepotismo. Você também deve ser filho de alguém, né? Você deve ter nascido, não nasceu de chocadeira. Eu achei muito... Cara, eu tava ali, falei, obrigado. Tal, e saí, falei, pô, você vai dar uma baita, todo mundo vai falar disso, né? E deu mesmo, né? Deu uma repercussão danada. Eu acho normal, acho... Ele, no fim, assim, eu acho melhor o exagero para você saber quem é a pessoa, do que essa coisa ensaiada. Então, quando ele sai do tom, assim, e tal, talvez seja, eu tenha conseguido mostrar um pouco mais dele, né? Tudo bem, uma vez ele torceu o dedo de um repórter no interior, eu não vi, o repórter torceu o microfone, torceu o dedo do repórter. Cara, também não, né? Pelo amor de Deus, não toque em mim. Isso aqui é uma relação civilizada. Se você não quiser responder, quiser me xingar, ok, mas não me agrida, né? Que não estou aqui para ouvir desaforo nem nada, né? Mas ele era curioso, ele era uma pessoa assim, ele tem uma coisa assim, eu até acho que ele merecia um livro, até falei para um amigo meu jornalista, falei, pô, cara, você tem uma relação próxima com ele, ele é um dos últimos, assim, que foge um pouco desse tom, assim, de vez em quando você vê uma moda antiga que, eu nem lembro de muitos, mas que dão, assim, um destempero, né, que no fundo é humano também, né, eu não julgo, a gente não tem nem raiva, nem admiração, nem nada, eu acho que eu estava ali no meu papel, eu fiz as perguntas que eu queria fazer, ele nunca me pediu de fazer, às vezes foi grosso, ok. A grossura dele vai aparecer na TV, sabe? Então, eu não preciso nem me defender, nem é o caso, eu nunca me virei personagem de nada, assim, isso é um negócio que eu acho que isso vale para vocês. Deixe falar, deixe te ofender, ele está ofendendo a sociedade, tem uma câmera ali na frente dele, né? A sociedade vai julgar. E toda vez, mesmo quando ele era meio grosso ou alguma coisa assim, eu falava, obrigado, governador, obrigado. E ia embora, porque eu estava agradecendo a entrevista que ele me deu, não a ofensa. A ofensa vai pro ar se o editor quiser pôr ou não, né? Mas foi o que ele disse, né? Então... É bobagem, mas eu me diverti. Eu sabia que eu estava levando um material que ia ser polêmico para a redação e tal, né? Uma vez ele também, o que ele falou? Eu falei, que ele ganhou uma eleição muito apertadinha e tal. Né? E ele achava que, o senhor estava fazendo, durante a campanha, o senhor falou que estava com não sei quantos votos à frente, e a urna revelou que não, que foi uma decisão apertada. Ele falou, eu falei, foi erro de comunicação? Ele falou, talvez eu tenha errado na comunicação e vou convidar você para ser meu secretário de comunicação. Assim, aí depois eu comecei a tocar meu celular de amigo, falou, cara, não vai não. Eu falei, mas não vou, isso é bobagem. Assim, não, ele é louco, não vá, não sei, falar as coisas assim, né? Uma senhora até me parou na rua para falar,
Ai, você não vai não, fica na reportagem, depois ele vai te tratar mal. Eu falei, não, eu conheço ele, fica tranquilo, eu não vou ser secretário dele. Ele falava aquelas coisas assim, né? Mas é divertido, dava boas manchetes, né, filho? Você chegou a pegar ele, não? Não é, de vez em quando ele estava destemperado, era aquela escolinha, aquele negócio que ele fazia lá, era uma diversão. Próxima pergunta será da Mayara Kolbe. Bom dia. Minha pergunta é sobre as áreas do jornalismo. Você falou que você gosta muito de jornalismo cultural, que você queria poder ter a oportunidade de trabalhar. Você acredita que hoje tem alguma área do jornalismo que seja mais, como eu posso dizer, valorizada? Eu acho, meio ambiente, assim, a área jornalismo ambiental tem o planeta está correndo perigo, né? Assim, a gente está fazendo coisas aí que não são bacanas, né? E tem uma linha assim de jornalismo nessa área ambiental que tem muito por fazer, sabe? Eu admiro muito quem se dedica e esse é um que eu vejo. Outros que se especializam assim nessa área jurídica também, né? Eu tenho muita dificuldade de entender, às vezes, uma decisão judicial, uma coisa assim. Então, eu acho que também é um jornalismo que tem, o político sempre teve, né, quem gosta, né. Eu acho meio chato o jornalismo político, eu acho chato mesmo, assim, acho que eles são, a linguagem política é muito velha, ela é muito arcaica, eles não se renovaram. Quando eu vejo alguém falando alguma coisa diferente, eu até fico, opa, olha aí, pintou independentemente de ser ou não aquilo que eu penso, mas, tá falando de um jeito diferente. Quem sabe não é alguma novidade aí, né, trazendo causas e tal, né? Mas eu acho meio ambiente, acho um dado legal. O esportivo vai muito bem, o jornalismo esportivo vai de vento em popa, é um negócio muito importante, né, o esporte, né? Ele virou um negócio. No Brasil, o futebol, então, é um absurdo, né? A paixão que ele... Veja o tempo que o noticiário de esporte ocupa nas programações de todas as emissoras, né? Então tem muita coisa para fazer. Eu acho que esse cultural anda meio embaixo, assim, não vejo muito espaço, assim, e não vejo nem muita audiência, o que dá tristeza, né, assim, de um certo desinteresse, sei lá. Acho que, mas isso é coisa, a opinião de uma pessoa já meio velha, já, né, assim, acho que as pessoas estão mais atentas a coisas muito instantâneas. Elas são muito instantâneas, mas elas são um pouco profundas, assim. Assim, para o bem, para ler uma coisa que te faça bem para a alma, assim, né. Essa expressão, o primeiro Globo Repórter que eu fiz, a Silvia Saião falou isso, eu nunca esqueci disso. Ela viu o programa, assim, ela gostou, eu não fiz sozinho, né? Eu fiz com um cinegrafista maravilhoso chamado Lúcio Rodrigues, é um dos melhores, virou um amigo, toda vez que ele passa por Curitiba, ele continua no Rio, trabalhei em Nova York, é um gaúcho, ele vai sempre para o Rio de Janeiro visitar a família, passa aqui, a gente toma uma cerveja, bate papo e tal. Me ajudou muito a fazer, eu estava muito inseguro de fazer um Globo Repórter sozinho, assim, né? A gente estava fazendo participações, umas coisinhas pequenas, e a Silvia Saião viu o programa, ela falou assim, acabou de ver o programa, ela falou assim, esse programa tem alma. Eu achei tão bonito isso, assim, e é uma coisa indescritível, né, assim, você não consegue, é difícil achar uma palavra para um programa que, esse programa é bom, ele é informativo, não, o programa tem alma, puxa, a alma é uma característica humana, né, ela deu isso ao programa, falei, nossa, que coisa boa de ouvir, né, essa pessoa chamada Silvia Saião, que assina lá, a diretora do Globo Repórter, é uma pessoa que, Felipe, se um dia você conseguir trazer, eu não consegui trazê-la para cá, para a RPC, para bater um papo com a gente, porque ela já está velhinha também, tem uma agenda ocupada, mas se vocês trouxerem essa pessoa para cá, ela é capaz de inspirar tanto vocês. Eu já vi ela fazer tanta coisa bacana, assim, o respeito pelas pessoas, o respeito por quem está sendo entrevistado, o respeito pela imagem. Ai, nossa, ela tem uma dignidade, assim, ela está lá há muito tempo, cada palavra dela, assim, que a gente... E o jeito que ela vê, como é que ela corta o programa, eu fiquei de cara. Ela está vendo o programa assim, está assistindo, e ela que vai definir os blocos, as coisas. De repente ela para de olhar e começa a conversar com alguém do lado, a editora, né? Eu já fiquei olhando, falei, será que ela não está atenta? Tá? Ela fala assim, sabe aquele ponto ali que não sei o quê, tal. Foi exatamente o ponto que ela se distraiu. Ela falou assim, tira aquele pedacinho, deixa lá para o fim, traz não sei o quê para cá. A gente brinca de jogo de Lego. Ela monta o programa com uma... Ela desmonta e vira o programa do avesso e o programa fica melhor. Sabe, no roteiro que você imaginou, o Globo Repórter, um programa que tem 40, 50 minutos às vezes de produção, né? Então, e ele tem que ter audiência. A gente não pode ser uma coisa desinteressante, né? E ela faz aquilo que você fez ficar interessante, puxando as coisas para o lugar certo e tal, né? Então é isso. Não sei se eu te expliquei. Eu acho que eu vou me enrolando bastante. Vocês me cortem aí se for...
Então, para encerrar, a nossa última pergunta será a da Bruna. Bom dia. Se tem algo no jornalismo de hoje em dia que você queira mudar, por quê? Nossa Senhora, que pergunta. Como é que é seu nome? Bruna. No jornalismo, a gente quer mudar na sociedade, né? Aquilo que eu já falei, assim, né? No jornalismo, puxa vida, eu não sei. Eu acho assim, o que nunca vai mudar, né? A gente se comunica com as pessoas, né? Eu acho que a gente devia trazer boas notícias sempre. O meu primeiro chefe, seu Rubens, ele falava uma coisa muito legal, né? Que ele falava que tem uma fórmula até, né? De você acabar o jornal com uma notícia mais leve. Isso a gente usa bastante, né? Mas ela não é só uma fórmula. Eu acho que eu tenho que dizer para você, depois de um dia que possa ser meio pesado, cheio de violência, do trânsito, policial, de crimes e tal, eu tenho que dizer para você que vale a pena viver ainda, sabe? Então, eu queria que esse espacinho que às vezes encerra o jornal, com a boa notícia, dizendo, olha, que a gente tenta todo dia dar boa noite, dizendo, olha, que bacana isso e tal, depois de ter feito críticas ao comportamento de políticos, ter mostrado violência, ter mostrado trânsito, tudo, que aquele finalzinho ocupasse mais espaço no jornal, que ele fosse cada vez mais espaçoso, né? Essa é a minha utopia, que ele ocupasse mais tempo, cada vez mais tempo, e que ele gerasse audiência, que é importante também, né? Às vezes as pessoas falam que gostam, o jornalismo está muito pesado, mas você bota uma matéria leve e ela muda de canal, sabe? Então, essa conversa que às vezes é difícil a gente entender um pouco a sociedade, não que a gente queira entendê-la também, a gente quer trazer naquele dia o que foi importante, e quando ele está muito pesado, e todo dia às vezes está muito pesado, deixar sempre uma janela aberta, senão as pessoas se trancam em casa, né? Então falar, deixa eu abrir uma janela para você, ver aqui, olha o trabalho da dona fulano, o que ela está fazendo lá na periferia, cuidando de crianças e tal, olha o trabalho desses meninos que com dificuldade estão fazendo coisas bacanas e tal. Coisas que inspirem, né? Eu queria, se eu pudesse dizer assim, eu queria que a gente tivesse, e que eu acho que é possível, né? Cada vez mais é possível, mas a gente tem que todo dia ficar atento, né? Que esse espaço do boa noite, da matéria mais inspiradora, a janela que a gente abre, né? Para entrar luz na sala, na casa das pessoas, que ela seja cada vez maior, que ela seja maior do que aquela que faz ela trancar o portão com grade, com cadeado, com tudo. Então essa foi a nossa coletiva com o Sandro Dal Piccolo. Em nome da Positivo e do curso de jornalismo, agradecemos a sua disponibilidade, atenção e presença. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Vocês foram muito gentis comigo. Obrigado.